Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Esse ano vai ser um ano de disciplina, hein? E o ano de disciplina exige de nós um ano de correções. Vamos lá, irmãos. Uma boa noite. Paz do Senhor. Amém, querido. Deus abençoe a todos nós. Estamos no janeiro que é o mês da graça de Deus em nossas vidas. Sejam bem-vindos a esse tempo, a esse momento tão importante para nós como igreja do Senhor. Então, vamos dizer ao Senhor muito obrigado pela sua graça. Amém? Queridos, eu queria agradecer de fato, de verdade, algumas pessoas que estão sempre labutando a obra do Senhor ao nosso lado, e eu quero agradecer por cada pessoa que nos ajudou nesse tempo aí de manutenção da casa de Deus, ontem, hoje, essa semana aí, pessoas que estão sempre fazendo e ajudando a manutenção. Você sabe que os 15 dias que a gente passa, ele não é somente de descanso. Algumas coisas a gente tem que aproveitar o tempo para que a gente possa fazer algumas coisas. E eu quero agradecer profundamente. Ainda há algumas coisas de manutenção predial e a gente vai tentar resolver isso o mais rápido possível, porque nós cremos que a casa do Senhor precisa ser cuidada e honrada. Também quero agradecer a todos aqueles que entendem a importância da sua contribuição, mesmo você estando teoricamente de férias, a sua contribuição sempre chega no caixa da igreja. E eu quero agradecer a você por isso. Agradeço a você porque sempre você, mesmo entendendo, não há culto, mas você envia a sua oferta e seu dízimo. Muito obrigado por isso, muito obrigado pela sua contribuição. Que Deus continue abençoando você em todo o tempo. E eu sei que Deus vai abrir e escancarar portas no mês de janeiro para muitos de nós. E a você que é fiel, o Senhor se revelará fiel. A você que sempre entende o princípio não irá te quebrar, o princípio irá te prosperar. Tem muitos princípios quebrando muita gente, porque quando você não entende o princípio, ele te quebra. Mas quando você entende o princípio, ele te abençoa, ele te prospera, ele te faz crescer. Então, em 2025, será um ano onde nós vamos ver muitas coisas acontecer. Esse é o ano da graça, esse é o ano do ID, esse é o ano dos comprometidos, esse é o ano dos compromissados, esse é um ano de muitas coisas na nossa vida. Então, nós acreditamos que Deus tem algo muito bom. Quero começar esse culto dizendo que nós precisamos continuar orando pela mãe da Brenda, que está doente, pela família do Rafael, que perdeu alguém, pela dona Eurides, mãe do Eurimar, que precisou ser internada novamente. Nós precisamos orar por algumas pessoas, e a oração é aquilo que move o braço de Deus. Deus atende a oração, e eu sei que Deus pode curar e agir poderosamente em relação. Também oremos também pela família da irmã Celine. Tem algumas coisas acontecendo. Existe uma coisa, irmãos, que eu preciso entender ainda. Porque quando alguém falece, alguns problemas que estão enterrados brotam. E isso é preciso a gente entender algumas coisas. Oremos por essa família, eles precisam das nossas orações. Estão precisando muito das nossas orações, porque o inimigo ele sempre usa momentos de fragilidade para nos atacar. E às vezes a nossa fragilidade é aquilo exatamente a área que mais ele acha que pode nos atacar. Porque quando estamos fortes, quando achamos que estamos fortes, aí que estamos fracos. Por quê? Porque nós entendemos que a nossa força, a nossa proteção, quem nos guarda é o Senhor, não é as nossas habilidades. Precisamos até entender isso com muita mais frequência, mas é o Senhor que nos protege, e o Senhor precisa nos proteger em uma jornada como este ano. E eu profetizo na sua vida que Deus vai nos proteger, porque Ele é um Deus bondoso.
Ele é um Deus maravilhoso. Então oremos pelas essas pessoas. Nós abençoamos essas pessoas em nome de Jesus. Você acredita nisso? Diga um amém. Você crê nisso? Diga um aleluias. Bem, é assim, o que a igreja liga na terra é ligado nos céus. Amém? O que a igreja desliga na terra é desligado nos céus. E isso é uma coisa que a gente vai ter que também aprender em 2025. A usar e produzir palavras através dos nossos lábios, que possam mudar as chaves de nossas vidas, mas acima de tudo, mudar as chaves do mundo espiritual. Lembre-se, o mundo espiritual rege o natural. Não é o natural que rege o espiritual. Nada que você faça aqui mudará lá em cima, se primeiro alguma coisa lá em cima não mudar aqui na terra. Porque nós precisamos entender que o mundo espiritual conspira a nosso favor. Diga amém por isso. O mundo espiritual conspira a seu favor. Ele te favorece esse tempo. O mundo espiritual abrirá portas para você. O mundo espiritual, você passará a entender muito mais o mundo espiritual, porque o mundo espiritual está a seu favor. E quem não entendeu, perdeu. O mundo espiritual está a seu favor. No mundo espiritual existem seres espirituais. Existem anjos, arcanjos, serafins, querubins. Existem dimensões, forças, grandezas que estão a favor daqueles que temem ao Senhor. E eu declaro isso na sua vida. A sua vida será uma vida pautada pela graça e o poder de Deus nesses dias. E aí você mudará algumas coisas. Eu profetizo que o Espírito Santo irá te impulsionar a mudar muitas coisas em 2025. O Espírito Santo mudará a história de muitos de nós. Por isso hoje eu quero ministrar uma palavra. E depois no finalzinho nós cearemos. Mas eu quero que você entenda algo em nome de Jesus. A graça de Deus é um conceito central da fé cristã. Refere-se ao favor imerecido. E a misericórdia que Deus concede aos seres humanos. A graça de Deus não é algo que podemos ganhar ou merecer. É um dom gratuito de Deus, que nós recebemos através de Jesus. Independentemente do que você imagina ou você acha que pode ter, a graça de Deus já te alcançou. Você já é alvo da graça de Deus. Assim como uma roupa que você veste, assim como uma roupa que te protege, assim é a graça de Deus na sua vida. Ela está sobre você, ela está guardando você, ela está protegendo você. A graça de Deus é um dom gratuito de Deus a você. É um dom gratuito de Deus à sua família. Isso não é porque você merece ou porque você tem alguns galardões na sua coroa. Não, não é isso. Antes de você ter galardão nas suas coroas ou pedras nas suas coroas, a graça de Deus já te alcançou. Antes de você fazer qualquer coisa, a graça de Deus já te alcançou. E você precisa aprender que, como uma roupa que você veste diariamente, você precisa usufruir desta graça diariamente na sua vida e na sua casa e na sua família. Por isso, Jesus vai falar sobre isso em alguns momentos. Jesus vai nos dizer que a graça nos alcançou, não porque merecemos, mas porque somos alvos dela. E eu queria trabalhar com você algumas coisas que a graça faz com a gente. A gente precisa viver em novidade de vida pela graça. A graça em nós nos estimula, nos faz crescer, nos faz evoluir como alguém que Deus quer para essa geração. E eu quero profetizar com uma semente no seu coração essa noite, que a graça de Deus levará você a viver uma novidade de vida. Que a graça de Deus levará você a viver algo maravilhoso na sua vida. Por isso a carta que Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, Paulo nos diz uma coisa importante.
nós precisamos viver em novidade de vida. Na Nova Versão Transformadora, a Bíblia diz: o pecado não os dominará. Diga amém por isso. O pecado não me dominará. A mentira, a fraqueza, as coisas erradas não me dominará. Eu não sou dominado pelo pecado. O adultério, a mentira, as coisas erradas não me dominará em nome de Jesus. Eu não sou alguém dominado pelo pecado. O pecado na minha vida é um erro de percurso. O pecado na minha vida é uma coisa que acontece quando eu estou fora do caminho de Deus, mas o pecado não me domina. Porque se o pecado me dominar, eu me torno escravo do pecado. E nós não somos escravos do pecado em nome de Jesus. Não há escravo do pecado aqui em nome de Jesus. O pecado não nos dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas da graça de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus, não o pecado. O pecado, eu fiquei muito triste esses dias. Eu olhei uma pessoa que eu admirava e eu admiro muito. E essa pessoa, ela tornou-se um condenador de muitas coisas. E eu advertia ela sobre: cuidado, você está condenando muitas coisas. Cuidado, você precisa ser temperado no que você fala e o que você faz. Você não precisa ser fogo, você precisa ser um administrador da graça de Deus. Essa pessoa, infelizmente, caiu na área em que ela mais condenava. E isso me entristece, porque quando alguém cai, eu não me alegro com a queda de ninguém. Eu me entristeço com a queda de alguém, porque quando alguém cai, é o corpo de Cristo que padece. Quando alguém cai, é a casa do Senhor que é ferida, porque quando o escândalo chega, e o escândalo há de chegar, porque é bíblico que o escândalo chegue, e não há pecado que você esconda por tempo suficiente. Não há pecado que você coloque por tempo suficiente debaixo do tapete. Há momentos em que o pecado vai vir à tona. E não adianta você dizer que não vai, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Por isso nós precisamos, irmãos, não sair por aí condenando, mas sair por aí vivendo e pedindo a Deus que eu não seja o próximo a cair, que eu não seja o próximo a me arrebentar no chão, que eu não seja o próximo a envergonhar o Evangelho de Cristo. Por isso eu preciso lutar contra o pecado. E o pecado tem nome. Nós precisamos nominar os nossos pecados. Os pecados que vêm pelos nossos olhares, os pecados que vêm pela nossa audição, os pecados que vêm pela nossa fala, o pecado que vem pelas nossas mãos. Há muitos pecados que às vezes estão nos dominando, mas em nome de Jesus essa noite, o pecado não irá nos dominar nessa casa. O pecado não irá dominar a sua casa, a sua família. O pecado não pode nos dominar, porque se ele nos domina, o pecado, nós nos tornamos escravos. E nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos de Jesus. Somos os servos que estão com a orelha furada, estão com um brinco nela, significando que nós temos agora um Senhor. E o nosso Senhor é Jesus, o Rei dos Reis. O nosso Senhor é aquele que é poderoso em todos os campos de batalha. O nosso Senhor é aquele que é poderoso para vencer, para curar, para libertar, para transformar, para erguer, para abater. Ele é o nosso Senhor em todo o tempo. Ele é o nosso Senhor em todo o tempo. Então nós não pertencemos ao pecado. Então em nome de Jesus, todo o pecado fora daqui essa noite. Todo o pecado da idolatria, da imundícia, da feitiçaria, todo o pecado do adultério, todo o pecado da mentira, da fornicação, saia daqui em nome de Jesus. Porque nós somos livres em nome de Jesus.
Há uma música do Marcos Witt que nós cantávamos alguns anos atrás nessa casa, que dizia que todo espírito de pecado fora daqui. E eu lembrei dessa música esses dias. Nós precisamos expulsar os pecados de nossas vidas. Porque toda vez que você olha para Israel, quando eles pecavam, eles perdiam batalha. Toda vez que Israel estava numa luta, eles pecavam, eles perdiam a batalha. E isso era uma coisa terrível, porque ninguém aqui precisa perder batalha pelo pecado. Ninguém aqui precisa perder batalha porque associou a sua vida ao pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Digam amém por isso. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos livres em Cristo Jesus. Por quê? Porque a graça significa que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Somos chamados para viver em uma nova vida em Cristo Jesus. Somos chamados para viver uma nova vida em Cristo Jesus. De verdade, ninguém aqui essa noite pode proibir alguém de viver em pecado. Ninguém aqui essa noite pode dizer ao outro: não viva em pecado. E isso não significa, você pode até dizer, mas isso não significa que aquela pessoa que você disse vai obedecer. Porque na verdade existe uma coisa que eu tenho aprendido em Deus: as nossas decisões, elas são automaticamente responsabilidade nossa. Não adianta transferir responsabilidades. Somos nós que pecamos. Somos nós que atraímos o pecado. E isso pode ser a nossa destruição. Então você pode dizer a alguém: não peque. Você pode orientar alguém a não pecar. Mas essa pessoa não significa que essa pessoa vai te ouvir. Você não pode esperar que o outro te ouça porque tem que te ouvir. Agora você pode ouvir aquilo que você está dizendo e mudar a sua vida. Porque é você que muda as suas decisões. É você que toma as suas decisões. É você que ouve ou não ouve. Você só pode mudar uma pessoa, você mesma. Você não pode mudar pessoas. Eu ouço esposas dizendo: eu quero mudar meu marido. Desculpa, você não muda seu marido. Seu marido só muda se ele ouvir a voz do Espírito Santo e deixar que o Espírito Santo fica mudando, faça a mudança na sua vida. A sua esposa só muda se o Espírito Santo falar com ela e ela permitir que ela mude. Seus filhos só mudarão se o Espírito Santo tocar neles e eles ouvirem o Espírito Santo e quiserem mudar de vida. Até então, isso é possível ao Espírito Santo. Mas se não for assim, não é o teu muito falar que vai mudar as coisas e as pessoas. São as suas atitudes. Então eu oro uma coisa essa noite a Deus, propor você. Seja alguém que seja íntimo do Espírito Santo. E que você fale a Ele o que você quer que as pessoas, aonde você quer que as pessoas mudem. E Ele vai agir, porque Ele consegue mudar o coração de qualquer pessoa. Não há um coração de pedra que Ele não transforma em coração de carne. Não há uma pessoa dura o bastante que Ele não possa derramar o seu Espírito e essa pessoa se aquebrantar diante dEle. Então eu profetizo na sua vida uma dimensão, uma autoridade no Espírito Santo, para você orar ao Espírito Santo e as mudanças começarem a ocorrer na sua vida. Porque nós vivemos em novidade de vida. A segunda coisa que eu quero dizer, que a graça, ela te alcança, porque ela é diária. Depender da graça de Deus diariamente é o que nós precisamos. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, Paulo diz o seguinte: minha graça é tudo o que você precisa. Minha graça é tudo que você precisa. Recebe isso no teu espírito hoje. A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está dizendo e está falando isso com muita ênfase à igreja em Corinto. Ele está dizendo: olha, vocês são humanos. Vocês têm humanidade. Não vistam uma couraça de super-homens.
Não vistam uma couraça de Mulher Maravilha. Não sejam aqueles que vocês acham que não poderão tropeçar na jornada. Porque qualquer um está sujeito a um tropeço na jornada. A qualquer um está sujeito a um desviar de caminho na jornada. Seja você alguém que entende isso e que lute para que isso não aconteça. Porque isso pode acontecer, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas de verdade, eu prefiro não cair e estar sempre de pé. É uma decisão minha. Mas isso não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Isso pode acontecer com alguns, mas não com todos. Paulo está dizendo, a graça de Deus, o favor de Deus, a maravilhosa graça de Deus, é aquilo que te aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu comecei o culto dizendo isso a você. Na área que você é mais forte, você não precisa se preocupar com ela. Porque você é forte, existe um muro de proteção. Existe um muro aonde você fortificou, existe um muro aonde você colocou as suas forças e as suas expectativas. Então, nessas áreas que você é forte, não se preocupa. Preocupa com as áreas que você está enfraquecido. Quando você chama um técnico de segurança do trabalho ou um técnico em segurança, a primeira coisa que aquela pessoa vai ver são os lugares aonde você realmente está forte. Mas um olhar mais clínico, mais aperfeiçoador, ele vai identificar que existem lugares que realmente precisam ser fortalecidos, que precisam ser levantados para que não haja nenhum problema de segurança. O problema é que os crentes, no século 21, acreditam que eles não precisam fortalecer nas áreas onde são enfraquecidos, são débeis. Isso é muito importante você entender em 2025. Em 2025, seja vigilante nas áreas onde está enfraquecido na sua vida. Fuja de algumas situações. Alguém me perguntou um dia desses sobre por que José fugiu. E eu disse, porque José era fraco. Alguém olhou para mim e disse, não, José não era fraco, por isso ele não fugiu porque ele era fraco. Eu disse, ele era fraco. José era um homem solteiro, era um homem bonito. José tinha todas as qualidades, mas José ainda era homem. E porque ele era homem, ele sabia que se deitasse com a patifa da mulher do Potifar, ele iria cair não só uma, mas duas, mas três, mas quatro, mas 5 vezes. Mas José reconheceu e disse, eu não vou pecar contra Deus. Eu não vou errar contra Deus. Então José sofre, porque ele foi o homem que tentou lutar contra uma fraqueza, uma debilidade que ele tinha. Mas o Senhor deu vitória a José. A primeira coisa que o faraó deu a José, o que foi quando ele se tornou governador do Egito? Uma esposa. Talvez você não entenda porque faraó fez isso, mas eu entendo muito porque faraó fez isso. Faraó pegou uma das belas moças que havia no Egito e disse, essa aqui será a sua esposa. E José esboça um grande susto, mas como? Por quê? Porque faraó sabia que ninguém que queria fazer o que José deveria fazer poderia estar sozinho na labuta que ele iria fazer, na luta que ele iria construir. José precisava de uma pessoa que o ajudasse não só no conhecimento quanto à língua, a cultura egípcia, mas também que o ajudasse a não cair em pecado. Porque tem muita gente que acha que poder e dinheiro lhe dá direito de pecar. Amém? Tem muita gente que acha que o dinheiro e o poder lhe dá liberdade para pecar. E não lhe dá. Deus vai te prosperar. Deus vai até te enriquecer. Mas não vai te dar direito de pecar. Posso ouvir um amém por isso? Por quê? Porque nós precisamos fortalecer onde estamos fracos. É por isso que Paulo está dizendo, quando vocês estão fracos, vocês precisam da graça de Deus na vida de vocês.
Então eu profetizo hoje a graça de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém por isso? Alabaxocondorobabás. Orecandarabaiossocondorobabás, sindarababás. Orecandaraçoiodocondorobababás, sodorobababás, sodecandarababás. Aleluia. A gente precisa da graça de Deus para sustentar nossas vidas. A graça de Deus, irmãos, mostra o quanto Deus está conosco. A graça de Deus nos mostra o quanto podemos ser estimuladores de outros. Podemos ser bondosos com outros. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, Paulo diz aos Efésios: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Paulo está novamente enfatizando algo que é a graça. Eu não quero me tornar juiz de ninguém. Eu quero me tornar alguém que possa transmitir a bondade de Deus, não passando a mão no pecado. O problema é que muitos de nós esquecemos de onde viemos. Muitos de nós esquecemos por onde passamos. Muitos de nós esquecemos quem nós éramos. E se hoje estamos aqui, e se hoje estamos de pé, e se hoje estamos agraciados, nada mais, nada menos, foi a graça de Deus que nos alcançou. Porque se você tiver coragem de olhar para o retrovisor da vida, você vai ver de onde você veio. Porque o retrovisor da vida nos ajuda a saber aonde foi o nosso ponto de partida. Aonde foi o que nós passamos e enfrentamos para chegar até aqui. E não chegamos aqui por méritos próprios, chegamos aqui por causa da graça de Deus em nossas vidas. Eu profetizo na sua vida a graça de Deus, para que você olhe para as pessoas e tenham, neste ano de 2025, bondade e sejam compassivos com as pessoas. Estendam suas mãos, abracem, falem a verdade, digam a verdade, mas amem com verdade. Você não precisa ser um carrasco, você não precisa cortar a cabeça de ninguém. Você precisa apontar o pecado, confrontar o pecado, mas fazer isso com a bondade e a bênção de Deus na sua vida. O mundo jaz no maligno e ninguém vai mudar isso. Ninguém vai mudar o mundo aqui. Ninguém vai mudar o mundo aqui. Quem mudará o mundo é Jesus de Nazaré. Mas, se Ele usar gente como eu e você, que reconheça da onde veio e sabe para onde vai, sem se achar melhor do que ninguém. Não se ache melhor do que ninguém, porque você não é. Ninguém é melhor do que ninguém nessa casa. Tudo o que acontece conosco aqui é graça. Tudo o que acontece conosco foi um favor que nós não merecíamos. Se você anda bonitinho, se você anda perfumado, se você dorme numa cama, se você come uma comida que você quer, isso foi graça de Deus na sua vida. Isso não foi seu conhecimento, porque tem muita gente que sabe muito mais do que você, tem muitos títulos a mais do que você, que não tem um terço do que você tem. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Tem muita gente melhor do que você, que não tem um terço do que você tem. Então, se você tem, levanta a mão para o céu e diz: muito obrigado, Jesus, porque isso foi a graça que te alcançou. Foi a graça que alcançou seus filhos, foi a graça que alcançou a sua profissão, foi a graça que alcançou seus estudos, foi a graça que alcançou seu tempo, foi a graça que te alcançou. Foi a graça que te alcançou. Eu amo muito o nome de nossa organização, a Grace, porque ela é a palavra graça. Eu acho que boa parte do que eu sou hoje foi pela graça
que Deus manifestou através da Grace na minha vida, na vida da minha casa e da minha família. Porque só eu sei de onde eu vim, só eu sei aonde eu estava. Só eu sei o que eu estava vivendo, só eu sei. Só eu sei quando alguém estendeu a mão para mim e disse: você vai precisar fazer correções. Serão duras, serão difíceis, serão às vezes impossíveis. Mas eu ouvi aquilo e decidi: eu quero isso, porque eu estou cansado de viver a maldição, eu quero viver a graça de Deus. Eu estou cansado de viver debaixo do jugo do pecado, eu quero viver a graça de Deus, Brenda. Eu quero viver a graça de Deus todos os dias, Brenda. Eu quero viver a graça de Deus todos os dias. Porque o pecado só me domina, o pecado só me entristece, só me fere, só me abate. O pecado, ele é uma desgraça. Mas a graça de Deus, ela me renova todos os dias. A graça de Deus me faz ser alguém que está vivendo a graça de Deus. Então, sejam bondosos. Sejam compassivos para com os outros, perdoando-os mutuamente. Cuidado. Não seja aquela pessoa que acha que é a última cocada do tabuleiro, que é a Coca-Cola no meio do deserto, que é a água pura que existe por aí. Tudo o que aconteceu com você foi pela graça de Deus. Tudo o que você é foi a graça de Deus. Então, observe isso na sua jornada. E eu vou dizer para você, a jornada é pesada. Mas a caminhada às vezes cansa nessa jornada. Mas nunca esqueça, a graça está sobre a sua vida. A graça está na sua casa. A graça está na sua família. E isso vai mudar a história da sua jornada, da sua família, da sua descendência. Amém, queridos? Assim como recebemos a graça de Deus, somos chamados a estabelecer essa graça aos outros, praticando bondade e perdão. Jamais estaria aqui nesse altar se o Senhor não houvesse me perdoado primeiro. Jamais poderia pegar um microfone e ministrar a vida de milhares de pessoas como eu já fiz a minha vida toda, se não fosse a graça do Senhor que me alcançou enquanto eu estava em pecado. Por isso às vezes eu sei a dor de um pecado. Eu sei a dor de alguém que é ferido pelo pecado. Mas foi a graça que me sustentou. Foi a graça que irá te sustentar, para que você saiba que a bondade do Senhor está na sua vida. Eu quero te pedir uma coisa: deixa a graça te usar. Deixa a graça te levar a lugares que você nunca imaginou antes. E não seja prepotente achando que foi você que conseguiu chegar lá. Foi a graça que te carregou nos braços e te levou aonde você está hoje. Jesus fez isso por nós naquela cruz, ao perdoar os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a perdoar aquilo que realmente nós somos. Porque às vezes, eu vou te contar uma coisa, às vezes, os que as pessoas veem em nós não é quem realmente somos. O que as pessoas estão vendo em nós não é quem realmente somos. Porque a nossa humanidade é caída, é pecadora. Basta você entrar num momento de estresse, de raiva. Basta você entrar em alguns momentos que te descontrolam, que você vai ver quem é o verdadeiro eu que há em você. Você vai ver o como você ainda não morreu, você está vivo. Às vezes as pessoas olham e dizem: ah, que coisa linda de Jesus. Mas dentro de nós há muita coisa errada, há muito lixo, há muitas coisas que não deveriam estar dentro de nós e estão. Porque esse é o nosso verdadeiro eu. E o nosso verdadeiro eu pode ser escondido de muitas pessoas, menos de nós mesmos e do Deus Todo-Poderoso. Ele sabe quem nós somos verdadeiramente. E nós precisamos também reconhecer quem nós somos verdadeiramente.
e pedir perdão diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, transforma a minha vida, arranca de mim esse velho homem que simplesmente quer nascer todos os dias. Spurgeon diz que às vezes nós achamos que o velho homem morreu afogado na piscina batismal, mas não morreu. Às vezes ele está lá só escondido, precisando de um momento para se levantar e mostrar quem nós somos de verdade. Por isso, não se engane ao achar que todo crente é crente de verdade, porque não é. Não se engane que todo mundo é santo de verdade, porque não é santo. Porque a primeira pessoa que você vai ter que identificar isso é em você. Você é crente de verdade? Você é santo de verdade? Ou você é uma aparência que quando em momento de tensão e pressão, você realmente se revela? Alguém pode dizer alguma coisa aí? Diga ai, pelo amor de Deus. Porque esses somos nós, irmãos. É por isso que nós somos alcançados pela graça de Deus. Porque nós somos alguém que quer mudar de vida. Quer mudar. Eu não sei se você quer mudar de vida, mas mudar de vida é matar você todos os dias. Uau! É você pegar uma faca bem afiada, que é a palavra de Deus, ou uma espada. Como é que a morte dos japoneses com a espada? Eu esqueci o nome agora. Alguém lembra? Seppuku? Isso. Os japoneses, quando entendem em alguns momentos, eles pegam uma espada afiada e colocam no peito. Isso significa para eles honra, morrer com honra. Eu acho isso muito interessante. Você tem uma espada afiada aí. Sim ou não? Tem ou não tem? Você tem ou não tem? Coloca ela aqui dentro, ó. E mata o teu velho eu. Para que uma nova criatura nasça todos os dias. Enquanto isso não acontecer, você vai ainda viver o domínio do pecado. Diga: eu não quero mais viver o pecado. Show pecado, show pecado. Existia uma música, eu acho que era do Asas de Águia, que eles cantavam nos carnavais: show Satanás, show pecado da nossa vida, enxota o pecado, coloca para fora, porque enquanto ele estiver aí dentro, ele vai te dominar, e você não precisa ser dominado por ele. Vença o nome de Jesus. Ah, pastor, o senhor veio duro. Não, eu vim cheio do Espírito Santo para te ensinar a viver uma vida de novidade, uma novidade de vida. Porque a vida é sua. A vida não é minha. A vida é sua. Eu não sei, às vezes eu pergunto até o que vocês vêm fazer aqui no domingo. Às vezes eu pergunto, por que vocês não estão na praia? Por que vocês não estão viajando? Por que vocês não ficam em casa? Eu me pergunto isso todos os domingos. Porque se vocês vêm aqui, vocês vêm com um objetivo. E o objetivo necessariamente primário é adorar a Deus. Sim ou não? O segundo objetivo é não ser a mesma pessoa que entrou aqui. Essa parte ninguém diz amém. É você não ser a mesma pessoa que você passou pelaquela porta. Porque quando você passa uma semana toda vivendo tantas coisas, tanto lixo, você certamente carrega alguns resquícios desse lixo. E quando você adentra essas portas, esse templo, a necessidade primária é adorar a Deus. A segunda é: Senhor, eu não quero sair desse lugar da mesma forma que eu entrei. Essa deveria ser sua oração silenciosa quando chegasse no templo e se ajoelhasse aqui dentro. Se quando chegasse nesse templo, você entrasse nesse templo, antes de cumprimentar qualquer pessoa, você deveria se ajoelhar e dizer: Senhor,
eu vim aqui te adorar. Eu vim aqui te ouvir. E eu vim aqui ser transformado pela tua palavra. Deveria ser essa a sua oração. Deveria ser isso que você deveria fazer. Mas isso é uma coisa sua. Você vai sair daqui a pouco daqui, ainda vai dizer assim, o culto demorou muito. Aí você vai para sua casa, aí você vai se ler, vai ver, se você é como eu, você vai ver algum noticiário, que geralmente acaba 11 horas, 11h30. Você vai sair daqui, você vai comer alguma coisa. Você vai sair daqui, você vai fazer alguma coisa, mas o culto demorou até 8h30 e isso te deixa aborrecido. Aí, não tem como. Se um culto de 2h30 te deixa aborrecido, eu oro para que Deus te aborreça vendo Netflix todo dia 2 horas. Sabe por quê? Porque Deus merece a minha adoração e meu louvor. Não importa onde eu moro, não importa qual o percurso que eu tenha que fazer, eu vou sair da minha casa e vou adorar a Deus. Eu vou sair da minha casa e vou dizer, Senhor, essa noite, naquela reunião, eu quero que o Senhor me livre de mim mesmo. Tem alguém aí que precisa se livrar de si mesmo, irmãos? Tem alguém aí que precisa matar a si mesmo? Tem alguém aí que precisa que a graça se manifeste? Colossenses 3, versículo 16 e 17 diz: permitam que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vocês. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Ouça isso. E tudo o que fizerem ou disserem, façam-no como representantes do Senhor Jesus, dando graças a Ele e a Deus por sua misericórdia. Viver em gratidão é reconhecer que a graça de Deus em todas as áreas de nossas vidas são necessárias. Então eu quero dizer isso para você, habita em você. Eu gosto disso. Com toda a sua riqueza, habita em você a graça de Deus. A Bíblia está chamando a graça de alguma coisa que te enriquece, não te empobrece. O pecado te empobrece, mas a graça te enriquece. E isso é importante. Viver a graça é algo importante. Observe, eu quero trazer essa revelação. Segunda carta que Pedro escreve, no capítulo 3, no versículo 18, Pedro vai nos dizer algo e eu quero que você entenda isso. Eu preciso que você entenda isso. Segunda carta que Pedro escreve, capítulo 3, versículo 18, diz: cresçam. Cresçam. Na minha versão NVT diz cresçam. Aí ele dá uma vírgula. Então, não sou um bom estudante de português, mas eu posso entender que Pedro está dando ênfase à palavra cresçam ou crescer. Cresçam. Crescer não só em estatura, mas crescer em várias áreas da sua vida. Ele disse cresçam. Porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória
agora e para sempre. Ele está dizendo: cresçam em tudo a partir da graça. Deus não nos quer pequenos. E Deus não quer a gente pequeno. A gente não precisa ser nanico. A gente não precisa sofrer de ananismo espiritual. Deus quer que a gente cresça. E todo o crescimento, ele é aparente. Já estava olhando para o filho os filhos do Clóvis e da Roberta. E tem um deles que parece que tomou fermento. O moleque é magro, mas é gigante. Eu lembro que quando ele chegou aqui, eu fazia assim para falar com ele. Hoje eu faço assim para falar com ele. Porque o menino cresceu. E eu espero que ele não esteja só crescendo em tamanho. Eu espero que você esteja crescendo em muitas áreas da sua vida. Porque crescer em tamanho é visível. Mas crescer no intelecto, crescer na espiritualidade, crescer em outras áreas também precisa ser visível. Então deixa as pessoas avistarem o seu crescimento na graça. Deixa elas olharem para você e perceber que você não é um crente comum do Centro Cristão da Família. Você é um crente da graça de Deus, um agente da graça de Deus. Você é alguém que o Senhor quer que você desenvolva. Devemos buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo, aprofundando nossa relação com Ele. Então, pela graça, mude a sua vida. Pela graça, rompa a sua vida. Pela graça, manifeste aquilo que o Senhor quer na sua vida. Por quê? Porque pela graça somos salvos. Efésios capítulo 2 falou isso para nós. Pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos tão cabeça duras que quando chegamos em algum lugar da nossa vida, nós somos ainda aqueles que dizem assim: ah, eu cheguei porque eu fiz alguma coisa por isso ou por aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os nossos esforços são válidos. Toda a nossa dedicação é válida. Isso demonstra que nós estamos preparados ou nos preparamos para alcançar êxito. Mas nenhum êxito é por causa disso. Por seu esforço ou por sua dedicação. Todo o êxito é pela graça que te alcançou primeiro. E você precisa simplesmente fortalecer isso na sua vida. Porque sem a graça, tu é um zero à esquerda. Sem a graça, nós somos como o cocôzinho de Israel, como diz o profeta. Sem a graça, somos excremento. Mas a graça nos transformou em um excremento mais belo. Nós nunca podemos esquecer de onde viemos. E se queremos mais, precisamos entender o que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus mudará a nossa geração, a nossa vida. Se você ouviu isso essa noite, eu quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Na verdade, eu quero corrigir o que eu acabei de falar. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Porque tão merecedor desta graça sou eu quanto você.
Eu não sou melhor do que você. Eu só decidi tornar a minha vida um pouco melhor. Então, após essa oração, nós vamos fazer o recolhimento das nossas ofertas e dízimos. E eu senti de finalizar esse culto com a ceia do Senhor. Então, eu não sei o que o Senhor nos espera, o que o Senhor está preparando para nós, mas eu quero obedecer, porque obedecer para mim sempre será melhor do que sacrificar. Amém? Feche seus olhos um minuto, por gentileza. Senhor, essa noite nós ouvimos a sua palavra. Nós ouvimos o que o Senhor tem para nós. Ouvimos sobre sua graça. Ouvimos sobre o seu poder, o seu entendimento. Cabe a nós agora, Senhor, cabe a qualquer um de nós agora entender isso. Eu não tenho o poder, nem um pó do piripimpim, de convencer qualquer pessoa aqui essa noite. Eu não tenho. Quando o Senhor me disse essa noite que eu deveria falar, e que o teu Espírito ia se responsabilizar após a minha fala, então nesse exato momento, eu paro de falar. E deixo que o teu Espírito agora mova, transforme, limpe, levante, abata, corrija, aplume a vida de muitas pessoas que estão aqui. Porque se assim não for, Senhor, se assim não for, só perderão tempo vindo aqui essa noite. Só perderão tempo saindo das suas casas e indo à igreja no domingo para ver não sei o que. Mas se eles ouvirem e obedecerem, eles comerão do melhor dessa terra. Se ouvirem e obedecerem, o Senhor dará a eles, a nós, o melhor dessa terra. Por isso, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, eu te peço que encarecidamente o seu Espírito nos convença dos nossos pecados. Porque se o Senhor não fizer isso, o sermão que o Marcelo parou para fazer será pífio na tua presença. Porque quando o homem acha que ele pode transformar, mas ele não pode transformar ninguém, nem esposa, nem marido, nem filhos, ninguém. Quem transforma as pessoas é o teu Espírito. Quem convence as pessoas é o teu Espírito. E se essa noite nesta casa, alguém que aqui me ouviu, Senhor, entendeu que precisa modificar a sua trajetória, eu te peço, ajuda-o. Mais do que ninguém eu sei que mudanças não são fáceis. Mais do que ninguém eu sei, Senhor, que abandonar o pecado não é uma tarefa fácil. Eu sei o quanto o pecado é bom, eu sei o quanto o pecado é gostoso, mas tudo que o pecado traz é apenas, Senhor, parte da minha morte todos os dias na tua presença, quando eu não entendo a tua graça. E de verdade, Senhor, de verdade, eu estou cansado de perder para o pecado. De verdade, eu estou cansado, Senhor, de no domingo receber a tua unção, a tua força. E quando eu parto para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou só perdendo no campo de batalha. Eu perco quando eu falo demais. Eu perco quando eu roubo a tua presença. Eu perco quando entristeço o teu espírito. E isso, Senhor, é perda em cima de perda. E que essa noite, nessa casa, nesse ministério,
o Senhor fortaleça os que estão fracos na jornada. Aqueles que estão enfraquecidos e morrendo porque estão fracos. Porque muitas das vezes não conseguem dizer que estão fracos. O orgulho, às vezes, é maior do que a vontade de ser curado. Fogem, escondem-se, como fizeram Adão e Eva na tua presença. Porque o pecado tem um poder incrível, Senhor, de nos fazer se esconder da tua presença, de fugir da tua presença, de perder o compromisso com a tua presença. E isso vai dando continuidade a muitas coisas na nossa vida. Mas em nome de Jesus de Nazaré, essa noite, como autoridade espiritual desta casa e na condição de um apóstolo comissionado pelos meus líderes e pelo Espírito Santo, eu declaro que essa noite todo pecado fujam do meio dessa casa. Que todo pecado oculto fuja do meio desta casa. Que todo pecado que está escondido saiam daqui em nome de Jesus. Todo espírito de rebelião, todo espírito de mentira, todo espírito de adultério, todo espírito de fornicação, todo espírito de derrota, todo espírito que veio pelo pecado, saiam daqui em nome de Jesus. Porque esta casa é uma casa de adoração ao Rei e uma casa de transformação. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.